No capítulo 6, Paulo então dá continuidade ao seu raciocínio, e agora ele passa a falar como deve ser a vida dessas pessoas que foram salvas, que foram justificadas. E então ele vai tratar do tema da santificação, porque ele termina o capítulo 5 afirmando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, esta obra da graça de Deus, ela cobre, ela sobrepuja tudo aquilo que o pecado trouxe de prejuízo para a nossa vida. E aí Paulo começa usando uma suposta lógica, né, que algum dos seus ouvintes, seja naquele tempo ou hoje, alguns dos seus leitores, pudesse concluir, né, uma lógica perversa, uma lógica mundana, que poderia surgir do coração de qualquer homem. E a ideia seria essa: bom, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais para ter mais graça. Esse é um pensamento que poderia surgir na cabeça de alguns, e tanto é que Paulo já imagina essa pergunta, e aí ele mesmo, no capítulo 6, ele introduzindo o assunto de santificação, ele já começa mostrando isso. Olha, o que nós vamos fazer agora então? Nós vamos pecar mais para que tenha mais graça? E aí ele mesmo já dá a resposta, uma resposta extremamente enfática. Ele diz: de modo nenhum, de modo nenhum. Como eu vou me submeter à escravidão do pecado, nós que fomos livres do pecado, né? Nós que estamos vivos em Cristo Jesus, como que a gente vai submeter novamente aquele domínio do pecado? E aí ele começa uma argumentação mostrando que nós estamos unidos a Cristo nesta obra. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós cremos que o que Ele realizou foi em nosso favor, então nós cremos que naquela morte dele na cruz, foi crucificado com Ele nosso velho homem. Nós somos sepultados com Ele, e na sua ressurreição, figuradamente, nós também ressurgimos para uma nova vida. E começa aqui, e por fim, ela se completa, ela se conclui de forma plena na eternidade. Então Paulo vai argumentar que na ressurreição de Cristo, nós temos uma oportunidade de vida nova. E aí ele vai iniciar esse ponto tão importante para nós do capítulo 6, que é o ponto de que o cristão o cristão verdadeiro, a pessoa que foi justificada pela fé, que foi salva em Cristo Jesus, que tem a habitação do Espírito Santo, ela não vive na prática do pecado, antes ela vive na prática da justiça. Ela busca a obediência a Deus através da lei, através da dependência do Espírito Santo, e ela dá passos, né, progressivos dentro desse processo de santificação no qual Deus matricula cada um de nós. Então, uma vez que fomos salvos, justificados pela fé em Cristo Jesus, uma vez que esta obra se tornou efetiva na nossa vida, não há uma paralisia e nem retrocesso, muito pelo contrário, há progressivamente esse avanço em santificação, em obediência. O que seria muito estranho é alguém que foi justificado pela fé, que crê em Cristo Jesus, tem ciência dessas coisas, passou por uma conversão, uma regeneração promovida pelo Espírito, a pessoa continuar vivendo o mesmo estilo de vida que ela tinha anteriormente, continuar vivendo as mesmas práticas. E nós, há 2 semanas atrás, falamos então bastante disso, né? Não é plausível que eu viva pecando nos pensamentos, nas palavras, nas ações, em tudo, no meu comportamento, como se isso fosse uma prática, um costume. O pecado, ele ainda reside em nós, mas num aspecto acidental. É um tropeço no caminho, né? Ele não é uma prática constante. Eu não estou fazendo isso toda hora, mas é alguma coisa que, para minha tristeza e para minha infelicidade, em alguns momentos, acontece. Agora, se eu sou aquela pessoa que supostamente sou um cristão, mas estou o tempo inteiro lá: Senhor, me perdoa porque eu pequei nas palavras, eu pequei nos pensamentos, eu pequei nas ações, eu pequei de jeito que eu nem sei, e todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eu estou nesse processo, alguma coisa está errada. E aí a gente pode até brincar com isso, ou é realmente uma declaração simplória de humildade, ou é, na realidade, um processo em que eu estou ainda precisando dessa ação transformadora na minha vida. Por quê? Porque se eu consigo detectar que o pecado está ali constantemente, no falar, no pensar, no agir, o tempo inteiro, e não há progresso, não há mudança, passa semana, passa mês, passa ano, eu continuo no mesmo jeito, alguma coisa está errada com essa minha fé, com essa minha
vida cristã, tá? Então Paulo está falando sobre isso aqui no capítulo 6, e agora, a partir do verso 15, nós vamos então para a conclusão dele aqui, nesse capítulo 6, embora ele vai continuar tratando desse assunto. A proposta que ele nos faz aqui, e inclusive ele vai repetir este verbo aqui no texto algumas vezes, é que nós devemos oferecer a nossa vida a Deus. Nós devemos viver para Deus. O processo de santificação, em resumo, ele é um oferecimento de vida e de todas as nossas ações para Deus como um culto agradável a Deus. É esse o chamado. Esse é o chamado da salvação. Uma vez salvo em Cristo Jesus, uma vez transformado, uma vez justificado pela fé, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou oferecê-la a Deus. Essa é a ideia que ele vai trabalhar conosco nesse texto. E veja de onde Paulo está vindo e por que ele cai nesse argumento e ele desenvolve esse ponto conosco. Paulo está vindo de um contexto em que ele relatou que todos nós somos pecadores, que nós estávamos perdidos, carecendo da glória de Deus. O Deus justo veio e promoveu um caminho de salvação para homens injustos. Nós somos salvos, e nesse processo de salvação, nós somos, aí já entramos no capítulo 6, nós somos libertados do domínio do pecado. Nós servíamos ao pecado, nós oferecíamos a nossa vida, e tudo que nós somos e fazemos, nós oferecíamos, consciente ou inconscientemente, nós oferecíamos isso ao pecado. E aí Paulo está dizendo que por meio de Cristo Jesus nós somos libertos do domínio do pecado. Agora, libertos do domínio do pecado, nós vamos fazer o quê? Uma vez estudando e ajudando uma pessoa a escrever um texto sobre a questão da escravidão, como aconteceu lá na África e depois aqui no Brasil, e o processo, especialmente o processo de libertação dos escravos aqui no Brasil, eu me deparei com um contexto e uma parte da história em que muitos escravos, quase que a grande maioria deles, quando foram libertos, dos seus senhores, eles permaneceram lá, eles não foram embora. Muitos deles optaram de continuar vivendo ali, e alguns receberam até um pedacinho de terra, aqueles que estavam em grandes fazendas, onde tinham lá senhores, coronéis daquela época, mais conscientes, deram lá um pedacinho de terra, mas continuaram vivendo e servindo, e até a segunda geração, e quem conseguiu realmente sair e desfrutar dessa liberdade foram mais os netos do que os próprios escravos em si. Por quê? Porque eles só sabiam viver a vida de servo, a vida de escravo. Eles não sabiam viver outra vida. Eles foram libertos do domínio de um senhor, mas eles não sabiam para onde ir. E alguns outros casos, que eram casos mais graves, eles saíam do domínio de um senhor e eles ficavam numa situação tão precária que eles acabavam migrando para algum lugar onde eles acabavam sendo escravizados por outras pessoas. Entre eles mesmos, isso acabou acontecendo dentro de muitos contextos. Mas esse não é o ponto para nós, mas o ponto é o que isso nos ilustra. Uma vez que fomos libertos do domínio do pecado, nós vamos servir a quem agora? Nós não podemos voltar a ser escravo do pecado. Nós vamos servir a quem? E é nesse contexto então que Paulo vem agora no verso 15 e diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Lembra lá, é o ponto lá do verso 1, ele está repetindo aqui. E aí ele vai argumentar por que eu não posso viver mais no domínio do pecado, e o que eu vou fazer então para que eu não caia nessa cilada. E aí ele vem no verso 16 e começa a argumentação que nós vamos ver aqui. A palavra-chave que nós vamos ver, ela apareceu aqui no verso 15, e é essa palavra oferecer, Havemos de pecar porque, no verso 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, ele está dizendo, olha, veja bem a quem você está oferecendo a sua vida. Vocês foram libertos do pecado, vocês estão libertos agora. E aí, vamos pecar de novo? Lembra, se você voltar para o pecado, a quem você oferece a sua vida, a essa pessoa a quem você obedece, ela é a senhora da sua vida, é o senhor da sua vida, e é essa pessoa que você se escraviza.
Nesse caso aqui, voluntariamente. Então a pergunta é: de quem vocês serão escravos? A quem vocês vão se oferecer? Paulo nos chama: oferecei-vos a Deus. Vivam para Deus. E nós vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Antes de continuar, é importante entender um significado, que é um significado bem literal desta palavra grega, este verbo grego que foi traduzido aí como oferecer-se, que aparece no verso 16, depois nós vamos ver também lá na frente, nos versos 19, e nós vamos encontrar essa expressãozinha aparecendo aí novamente, e ela vai ser repetida algumas vezes. Essa palavra aí, esse verbo, quando ele é traduzido do grego para a nossa língua, sem considerar contexto, é traduzido de forma literal, a tradução é: se colocar ao alcance de. Se coloque ao alcance de. Então, o que Paulo está dizendo é: da mesma maneira que vocês se colocavam ao alcance do pecado e obedeciam ao pecado, por isso vocês eram escravos do pecado, agora ele vai nos chamar para nos colocar ao alcance de Deus, praticando obras de justiça. Então, só para você guarda essa descrição aí. Ela apareceu lá atrás no verso 13, não sei quem lembra, mas a gente pode ler de novo. Veja lá no verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esse verbo ele vem aparecendo nesse capítulo 6, porque Paulo está tratando desse assunto de santificação, e basicamente o assunto de santificação significa isso: viver para Deus, oferecer-se para Deus, colocar-se ao alcance de Deus e da sua vontade. Pois bem, do verso 15 ao verso 23, nós temos então 4 pontos que nos mostram como é que nós podemos nos oferecer a Deus, como é que nós podemos viver para Deus, agora que estamos livres do domínio do pecado. E o primeiro ponto, o primeiro item, nós vamos encontrar aí de forma bem clara, está nesta seção que vai do verso 15 até o verso 18, esse oferecer a Deus é possível somente para aqueles que conheceram o Evangelho e receberam esta grande bênção se rendendo a Cristo Jesus. Então veja, esta salvação e esta santificação, esse momento novo na vida só é possível para aqueles que receberam esta mensagem do Evangelho e receberam a Cristo Jesus em seus corações. Veja, o verso 17 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Veja, do que ele está falando? Ele não está falando da lei do Antigo Testamento, que ele inclusive já citou, que ela apontava para Cristo, mas que nenhum de nós pôde obedecer. Mas agora ele está falando de uma doutrina a qual nós fomos entregues, que ela funcionou efetivamente, produzindo libertação e transformação para a nossa vida. Que doutrina é essa? A referência que ele faz aqui é ao Evangelho, no qual nós cremos. É a mensagem entregue pelo Senhor Jesus, é a mensagem apresentada pelo apóstolo, apresentada pelos evangelistas ali, pelos apóstolos do Novo Testamento. É esta mensagem a qual nós somos entregues, e vice-versa. Essa mensagem nos foi trazida e nós nos entregamos a essa mensagem. Qual é essa mensagem? Essa mensagem é o Evangelho de Deus. É o Evangelho de Deus que tem poder para transformar o homem, como nós lemos lá no capítulo 1. O Evangelho é a palavra de Deus, é poder de Deus, é capaz de transformar o homem. Então, aquilo que a lei foi incapaz de fazer por causa da nossa incapacidade de obedecê-la, agora este Evangelho traz para nós, na pessoa de Cristo Jesus, uma mensagem de esperança e uma mensagem transformadora. Quem é que pode viver para Deus? Quem recebe esta mensagem do Evangelho, quem crê em Cristo Jesus, quem é dirigido por esta mensagem, por esta boa nova de salvação. E o verso 18 ele diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É como se ele estivesse dizendo para nós, em outras palavras, todas as injustiças que vocês não conseguiam fazer antes, porque vocês estavam escravizados ao pecado e à injustiça, agora, nesta forma de doutrina que vocês receberam, que é o Evangelho,
A mensagem transformadora do Evangelho, porque anuncia Cristo Jesus, trouxe novidade de vida, trouxe transformação para você. E mediante este Evangelho, agora você está liberto do pecado e agora você foi feito um servo da justiça. Por que servo da justiça? Por vários motivos. Primeiro, porque Cristo é a nossa justiça, somos feitos servos de Cristo. Segundo, porque em Cristo Jesus nós somos justificados, nós servimos aquele que nos justificou, servos da justiça. Terceiro, nós agora somos filhos de Deus, nós somos adotados na família de Deus, e Deus é o Senhor de toda a justiça, e agora nós estamos capacitados, aparelhados a praticar, a melhorar nesse processo. Nossa vida foi justificada de uma vez por todas pelos méritos de Cristo. A justiça de Cristo não nos transformou de tal maneira que eu passei a ser um justo perfeito, mas eu sirvo a justiça. E servindo a justiça, ou seja, quanto mais eu imitar a Cristo, quanto mais eu servir a Cristo, quanto mais próximo de Cristo eu chegar, mais atos de justiça eu vou conseguir realizar na minha vida. Esse é o primeiro item aqui para nós. E esse item é um item preparatório, então, para essa oferenda, essa oferta de vida ao Senhor, que nós chamamos de santificação. E aí nós vamos no verso 19, nós temos mais uma proposição para nós. Nós vivemos para Deus e nos oferecemos para Deus agora, assim como nós nos oferecíamos ao pecado anteriormente. Ou seja, mudou o nosso Senhor. E é com essa ideia que eu devo servir a Deus. Como é que eu servia o pecado anteriormente? Porque esse é o padrão que Paulo está dizendo, olha, assim como vocês serviam ao mestre que vocês tinham anteriormente, agora sirvam a Deus. Então veja, antes nós fazíamos o quê? Nós vivíamos para satisfazer os nossos desejos pecaminosos. Paulo diz aí no 19, fala como homem por causa da nossa fraqueza, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A ideia é, vocês viviam antes buscando prazer no pecado. Viviam para satisfazer os desejos e os anseios pecaminosos da sua carne. Ou seja, nós não pecávamos porque nós não gostávamos, ou porque alguém nos obrigava. Aliás, muito se engana quem pensa isso. Porque as pessoas que vivem na prática do pecado, elas vivem na prática do pecado porque existe um prazer nisso, existe um gosto nisso, né? Às vezes a gente quer evangelizar alguém, e você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu sei que você vive infeliz, e você precisa conhecer Jesus, para você conhecer a verdadeira felicidade. E o cara vai olhar para você e falar assim, não. Quem disse que eu estou infeliz? Eu faço tudo que eu sinto vontade, e isso me dá muito prazer. Se o pecado não trouxesse alguma dose de prazer, e se a vida no pecado não trouxesse algum tipo de contentamento, nenhum homem pecava. Mas o pecado traz esse tipo de contentamento, é passageiro, é claro, é ilusório, é óbvio, mas ele traz. E a não ser que a pessoa, em algum momento da vida, ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, ela ainda que esteja passando por dificuldade, por algum problema, colhendo os frutos do seu pecado, ela ainda encontra alguma dose de prazer no próprio pecado. E aí Paulo agora está dizendo, olha, se lá, quando era o pecado, vocês se ofereciam completamente ao pecado, agora então, oferecei-vos a Deus. É uma lógica simples, é uma lógica bem simples. Se quando o Senhor de vocês era o pecado, e vocês o serviam com avidez, vocês o serviam de forma intensa, vocês procuravam e se dedicavam profundamente ao pecado, agora quem é o Senhor de vocês? Não é Cristo? Então vivam integralmente para Cristo. Quando a gente vai falar lá sobre o pecado, tem o pecado do pensamento, tem o pecado das palavras, tem o pecado das ações, tem o pecado que nos é oculto. Vamos pegar essa mesma lógica. Como é que eu devo me oferecer a Deus? Eu devo oferecer os meus pensamentos a Deus, eu devo oferecer as minhas palavras a Deus, eu devo oferecer as minhas ações a Deus. E se houver alguma parte da minha vida que eu desconheço, eu preciso ter consciência
porque essa parte também precisa servir a Deus. Todos os meus membros. Viver integralmente para Deus, como escravos do Senhor. Isso explica a segunda sentença lá de Paulo, quando ele diz: para mim, o morrer é lucro. Primeira sentença, a gente guarda muito essa. E a segunda: e o viver é Cristo. Porque Paulo entende o quê? Uma vez que Cristo libertou do domínio do pecado, quem é o Senhor da vida dele agora? É Cristo. É por isso que em Gálatas lá ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque não é mais minha vida, eu fui comprado com sangue. Eu não sou mais escravo do pecado, mas agora eu sirvo ao Senhor. E não sou mais como um escravo, porque o Senhor, Ele me adotou na família dele. É muito mais do que um escravo, eu sou filho. Eu não sou um servo bastardo. Eu sou um filho legítimo de Deus. Ele pôs o seu Espírito dentro de mim para me convencer de que eu sou filho dele. Então, como é que eu devo viver essa santificação? Como é que eu devo me oferecer a Deus? Considerando a mesma intensidade e mais com que eu vivia para o pecado como escravo antes, agora então eu viva para Deus, com toda a intensidade, dedicando e oferecendo minha vida a Ele. Segundo, na sequência, ofereçamos nossa vida a Deus por causa dos resultados que colheremos nessa nova vida. Nós lemos lá em Efésios capítulo 4, no início do culto, nós lemos Efésios capítulo 4, o versículo 19 desse capítulo, nos mostra precisamente quais foram os resultados que a nossa vida em serviço ao pecado nos trouxe, né? Efésios 4, verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado em Deus, segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. E aí ele vai falar: deixe isso, busque aquilo, deixe a mentira, fale a verdade, né? O que ele está dizendo? Ele está mostrando: olha, veja quais eram os resultados. Quando vocês viveram longe de Deus, vocês estavam caminhando em direção à destruição. Por quê? Porque vocês se entregavam na vossa insensatez, vocês se entregavam com avidez, para cometerem todo tipo de impureza. Isso trazia o quê? Corrupção, dissolução, destruição do que nós somos. E é o que ele está dizendo também em Romanos 6, veja, verso 20, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, ou seja, vocês nem consideravam a justiça, não se atentavam para o dever de fazer isso, e pior, qual foi o resultado? Verso 21, naquele tempo, que resultado colheste? E ele mesmo diz: somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então vamos lá. Oferecei-vos a Deus por causa dos resultados que nós colhemos antes e que nós colhemos agora. Antes, quando eu me oferecia ao pecado, antes, quando eu me oferecia à dissolução, qual era o salário disso? Qual que era a recompensa disso? Morte, destruição e morte. Mas agora que eu fui salvo em Cristo Jesus, o que eu tenho? Qual é o resultado desse serviço, desse oferecimento a Deus? É vida, é edificação, é transformação, é crescimento, é justiça. Então Paulo está dizendo para nós: se você pensar no seu passado, o que essa lembrança vai te causar? Paulo está dizendo: olha, quando você pensa do tempo que você era escravo do pecado, as coisas que você fazia só te trazem
vergonha. Só te trazem vergonha. E é muito estranho quando de vez em quando você vê alguém relatando a vida de outrora, cheia de pecado, e às vezes a pessoa enche a boca para dizer: eu matava, eu roubava, eu bebia, e caía na sarjeta. É muito estranho, porque na maioria dos casos as pessoas querem esquecer, nós queremos esquecer o que foi, que ficou para trás, né? E às vezes, não poucas vezes, mas quase sempre, quando alguém é levado por algum motivo a lembrar disso e até a contar, se é um crente verdadeiro, conta com constrangimento, porque é isso que Paulo está dizendo. As coisas que vocês fizeram atrás não são precisamente as coisas das quais hoje vocês sentem vergonha. Então Paulo está dizendo: por que eu devo me oferecer a Deus agora? Porque quando eu olho para o pecado e eu pego a rua do pecado, eu já sei qual vai ser o resultado. O resultado vão ser coisas das quais eu vou me envergonhar mais tarde, que vão me causar constrangimento, ou que vão me envergonhar diante das outras pessoas e diante de Deus. Mas quando eu me ofereço a Deus, qual que é o resultado? Quando eu me ofereço a Deus, eu sou edificado. Quando eu me ofereço a Deus, o nome do Senhor é glorificado. Quando eu me ofereço a Deus, eu tenho novidade de vida. Quando eu me ofereço a Deus, eu sou rejuvenescido, refrigerado, eu sou transformado. Quando eu me ofereço a Deus, há peso de glória naquilo que se faz. Então Paulo está dizendo: por que nós devemos buscar uma vida de santidade? Primeiro eu devo fazer isso, porque se eu fazia quando eu era pecador, uma oferta diária ao pecado, por que agora que eu fui salvo, sou filho de Deus, eu não me ofereço a Ele? Eu tenho que fazer isso, é meu dever, Ele é meu Senhor agora. Ofereça-se a Deus por causa dos resultados que você colhe. No passado, quando servíamos ao pecado, só colhíamos vergonha. Agora que somos servos da justiça por meio de Cristo Jesus, nós colhemos edificação, glórias ao nome do Senhor, novidade de vida e por fim a vida eterna, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Ofereçamos-nos a Deus, pois agora isso é possível. Terceiro motivo, por que eu devo me oferecer a Deus e por que eu devo dedicar a minha vida a Ele, buscar essa santificação. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo está dizendo: olha, não era possível. E a gente pode lembrar lá de Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Por que eu devo me oferecer a Deus em santificação hoje? Porque antes eu não podia fazer isso. Antes eu nem reconhecia que existia um Deus. Antes eu nem admitia que eu tinha pecado, porque eu estava morto, numa condição de morte. O meu estado de escravidão ao pecado é também descrito na Bíblia como um estado de morte, onde eu não tinha vontade, onde eu simplesmente seguia o curso deste mundo e fazia as coisas de acordo com o pensamento daqueles que são inimigos de Deus, de acordo com os pensamentos e os planos de Satanás. Mas agora, liberto do domínio do pecado, é possível uma vida diferente. Eu posso planejar uma vida onde Deus é o centro. Eu posso experimentar essa vida onde Cristo está no centro, onde as coisas de Deus são levadas a sérias. Antes nós não podíamos, mas agora nós estamos livres do pecado. Veja que ele faz uma sequência aí, né? Veja os benefícios que Deus nos deu, veja o que Ele fez por nós. Agora, porém, libertos do pecado, Ele me libertou do domínio do pecado, e não apenas me libertou, mas Ele me transformou em servos dEle. E aqui há uma lógica que acompanha toda a Bíblia, que sempre quando Deus vai dar um imperativo para nós, nos ordenar fazer alguma coisa, Ele primeiro mostra aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Então, se você for olhar os mandamentos, você vai observar sempre que Deus vai dizer alguma coisa a respeito do que Ele fez. Então você pega lá os 10 mandamentos, olha, o Deus que tirou vocês do Egito, o Deus que trouxe vocês para uma terra que mana leite e mel, Ele te ordena hoje. Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Depois em Deuteronômio, Moisés vai repetir a lei e ele vai categoricamente afirmar, Deus é santo, e porque Deus é santo, nós temos que fazer isso.
E na primeira voz, que é como Moisés vai registrar também, ele diz, sede santo, aliás, eu sou santo e vocês serão santos. Categoricamente, Deus manda, através de Moisés, um recado. O Deus de vocês, Ele é santo. Então, vocês também serão. Não existe opção de ser diferente. E aqui no Novo Testamento, nós temos Pedro registrando isso, falando da parte de Deus, sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. Essa repetição enfática sempre de um atributo de Deus, ou uma obra de Deus, e na sequência um imperativo do que eu devo fazer, é sempre um chamado, responda a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Se esse Deus, que é isso, ou que fez isso, se você crê nele, então faça aquilo que Ele espera de você. E então, nesse sentido, então, Paulo faz exatamente isso quando ele diz, olha, agora porém, e aí ele conta, o que Deus fez? Deus nos libertou do pecado, e Deus nos transformou em seus servos. E aí vem o imperativo, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Ou seja, vivam esse processo de santificação intensamente. Por quê? Porque isso é possível. Deus tornou isso possível a vocês. Ofereçam a vida de vocês em santificação. Por quê? Porque Deus tornou isso possível. Porque agora vocês podem. Não é uma capacidade inerente a mim, mas é algo que Deus produziu na minha vida. Deus fez isso comigo. Deus me pegou da escravidão ao pecado, Deus me pegou do caminho da morte, da destruição, e Ele me libertou do domínio do pecado, me transformou em filho dEle, em servo dEle, e agora o que Ele espera de nós, é que eu viva frutificando no seu reino, crescendo em santidade. E por fim, ele conclui isso no verso 23, aliás, no final do verso 22, quando ele fala, e por fim a vida eterna, o verso 23 ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quarto motivo porque eu devo me oferecer a Deus e viver essa vida de santidade. Quarto motivo, ofereçam-se a Deus por causa da eternidade. Quando nós falamos de resultado, nós falamos de resultados aqui. Mas agora nós estamos falando sobre a eternidade. Quando nós estávamos escravos do pecado e oferecíamos a nossa vida ao pecado, o apóstolo Paulo diz, qual era o salário? Ou seja, o pagamento justo pelos pecados que nós cometíamos. O salário qualquer? A morte. E esse salário é inescapável, tanto que todos os homens, com exceção de Cristo que ressuscitou, mas ainda assim ele foi morto porque levou sobre si os nossos pecados. Todo homem enfrenta a morte por causa dos seus pecados, ou no caso de Cristo, por causa dos nossos pecados. Mas a morte é a consequência natural, ou o salário compatível com as obras que nós realizamos. Todos morremos, primeiro por causa do pecado original do nosso pai, nós já vimos isso, Adão e Eva, e todos morremos, não só por causa do pecado original, mas também por causa dos nossos pecados que sobrecarregam a nossa alma e a nossa vida de culpa. Esta morte, ela é espiritual, por quê? Porque primeiro nós vivemos separados de Deus, é o que nós chamamos de morte espiritual, é o homem sem Deus. Depois você tem a própria morte física, que é esse salário, essa consequência do pecado. Mas por fim você tem a morte eterna, ou aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, que é o inferno. E então Paulo está dizendo, ofereçam-se a Deus por causa da eternidade. Por quê? Porque essa vida aqui ela passa rapidamente. Aqueles que se oferecem ao pecado, eles recebem e receberão como salário do pecado a morte espiritual, a morte física e por fim a morte eterna, o sofrimento que não se extingue, o sofrimento que não tem pausa, o sofrimento que não acabará jamais, o sofrimento que se estenderá para sempre, sem data para encerrar. Essa é a consequência eterna de viver para o pecado. Como nós ainda viveremos para o pecado, sabendo qual é o salário do pecado?
Então ofereçam-se a Deus por causa da eternidade. Por quê? Veja, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do outro lado está Deus, por meio de Cristo Jesus, nos oferecendo vida. E aí não é recompensa do que eu fiz. Não é recompensa do que eu fiz. Mas é recompensa do que Cristo fez em meu lugar. Então Deus pega isso que Cristo fez em meu lugar e me dá como um dom, como um presente. E aí veja, nós que antes éramos pecadores, escravos do pecado, fomos salvos por um sacrifício realizado por um Deus justo. Essa justiça Ele lançou na minha conta, me enviou o Evangelho para me convencer a respeito disso, e Ele me oferece essa vida eterna como um presente, como um dom. Não é o salário que eu mereço, o salário que eu mereço é a morte, mas Ele me oferece, por meio de Cristo Jesus, a vida, que começa aqui com uma nova vida, que é a vida do crente, que é a vida do cristão, e por isso ela é diferente, é uma vida espiritual, porque é uma conexão de novo com Deus. Nós estamos separados de Deus e agora temos comunhão com Deus, mas por fim é uma vida eterna, ou seja, esta recompensa do que Cristo, do penoso trabalho de Cristo, ela é lançada na nossa conta e nós recebemos uma esperança de vida eterna, que se concretizará. Cristo, o apóstolo Paulo fala que Cristo é a primícia dos que dormem, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para uma nova vida, uma vida eterna com o Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, nem pranto, nem ranger de dente, é a felicidade plena para sempre. Então Ele está dizendo, vivam em santificação, oferecendo a vida de vocês a Deus, por causa dos resultados eternos. Se você vive no pecado, você vai colher a morte eterna. Se você vive para Cristo, em Cristo, você recebe de presente a vida eterna. Portanto, a conclusão que nós temos que chegar nesse momento é: qual deve ser o espaço da minha vida para esse processo de santificação que a própria palavra de Deus me propõe? Deve ser o espaço absoluto, porque quando eu era escravo do pecado, eu vivia absolutamente para o pecado. Agora que eu sou filho de Deus, eu devo viver absolutamente para Deus. Eu devo fazer isso porque agora é possível, antes não era. Eu devo fazer isso porque a recompensa já no tempo presente é justiça, é vida, é paz, é uma consciência tranquila, é o alívio do peso da culpa do pecado, é a comunhão com Deus. Eu devo fazer isso porque a recompensa eterna disso é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E o contrário é danoso aqui e é danoso na eternidade. Eu gostaria de aplicar isso para você que está nos assistindo e nos acompanhando nessa noite, fazendo a seguinte pergunta: a quem você tem oferecido a sua vida? Porque é precisamente para quem você tem oferecido a sua vida que você serve. Nós muitas vezes oferecemos a nossa vida a muitos senhores e nem nos damos conta disso. Tem muita gente que vive no mundo pelo dinheiro, serve ao dinheiro. Eu vou dar outro nome: serve ao pecado. Porque na realidade você não serve ao dinheiro, você serve à ganância, ao pecado da ganância. Tem muita gente que vive pelo prazer, pela autossatisfação. E de novo, você está cometendo um pecado. E é o pecado da idolatria. É o pecado de adorar algo que você coloca no lugar de Deus. E nesse caso, é hedonismo. É colocar você no centro de tudo e adorar-se a si mesmo, jamais dizendo não para você e oferecendo tudo que o seu corpo e a sua alma almejam. E eu poderia citar aqui muitos senhores para os quais nós vivemos. Mas eu gosto muito de uma frase de um pastor que eu ouvi num acampamento uma vez.
e ele disse o seguinte para um grupo de jovens e adolescentes. Ele diz: o que domina a sua mente a maior parte do tempo do seu dia? Vou perguntar isso de novo para você que está aqui e para você que está assistindo. Quem é que monopoliza os seus pensamentos, os seus sentimentos e emoções todos os dias? Você consegue identificar isso? Porque a pessoa que monopoliza, ou a coisa que monopoliza os seus pensamentos e o seu coração, é precisamente o seu Deus. Se é o dinheiro ou as dívidas, eis aí o seu Deus. Se é o entretenimento, né? As músicas, os filmes, os teatros, os artistas, eis aí os seus ídolos. E ninguém faz nem cerimônia disso, né? Já chama mesmo de ídolo. E é tão interessante isso, porque as pessoas que têm ídolos, elas buscam se vestir de acordo com a roupa que o seu ídolo veste, falar de acordo com aquilo que o seu ídolo fala. Alguns atletas, times de futebol ou de alguma outra modalidade de esporte, se é isso que ocupa a maior parte da minha mente, eis aí o meu Deus. Mas nessa noite eu quero trazer duas palavras. Primeiro, para você que é crente. Se você é crente, lembre que o seu Deus é o Senhor. Não pode ser o dinheiro, não pode ser os problemas. Tem gente que idolatra problema, não consegue viver sem problema. E aí quando eu falo, não é que seja possível você se desvencilhar de todos os problemas, mas eu não tenho que pensar neles o tempo inteiro, porque eu devo pensar em Cristo e viver para Cristo. Mas se você é um cristão, faça uma avaliação sincera da sua vida e honesta. Paulo diz que nós somos libertos do domínio do pecado. Uma vez que estamos libertos do domínio do pecado, nós devemos viver para Deus, servir a Deus. Se você ainda não se rendeu a Cristo Jesus, veja, pense na eternidade. Porque o salário de uma vida sem Cristo é a condenação eterna. Mas Cristo se ofereceu na cruz para te dar um presente, que é a vida eterna, a vida plena. E Ele quer te livrar daquilo que domina a sua alma. E por fim, um grande alerta e um atual alerta. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão tentando, né? E existe um movimento global disso, né? É um levante de força global do homem se auto-salvar. Esse é o movimento. O movimento é: nós vamos consertar tudo agora. Ainda mais usando a pandemia como pretexto. Agora que nós tivemos que parar, nós vamos consertar tudo. Nós vamos resolver o problema das diferenças sociais, nós vamos resolver o problema das desigualdades, do racismo, nós vamos resolver o problema das economias, nós vamos resolver o problema de tudo. E aí, todo mundo tenta consertar a linguagem, consertar o comportamento, consertar tudo. E existe alguma coisa de errado em tentar melhorar? Não, de forma alguma. O problema é acreditar que você pode simplesmente salvar o mundo por uma iniciativa humana. Não salva, porque nem nós mesmos nos suportamos quando a gente decide ditar regra. E se a solução fosse ditar regra, então veja bem, o mundo estaria na mais perfeita ordem desde o início, porque desde 3.000 anos antes de Cristo já tinha regra. Já existiam leis. Antes dos 10 mandamentos já existiam leis. Se o mundo carece de regras para ficar um lugar perfeito, então veja bem, já era para ser perfeito há 5.000 anos atrás. O problema não está nas leis, e nem nas imposições, e nem nas iniciativas. O problema está dentro do coração. É o que Paulo diz: nós somos escravos do pecado. Não importa quantas leis e quão maravilhosas e perfeitas sejam as leis, nós não suportamos. Nós trabalhamos bastante isso aqui, né? Paulo diz lá no capítulo 3, quem viveu sem lei será condenado. Por quê? Porque nem os instintos mais primários do nosso próprio coração e da nossa mente, nós não conseguimos obedecer. Nós mesmos.
Se somente você criasse leis para você mesmo, você seria o infrator das suas leis. Então não se iluda, não pense que essa sociedade que aparentemente, ou que acredita que evoluiu e progrediu, e agora é uma sociedade limpinha, com a linguagem perfeita, corrigida, ninguém mais faz piada com ninguém, ninguém faz nada que seja politicamente incorreto. Não pense que essa sociedade vai salvar a sua vida, porque não vai. Vamos ver quantos dias vai durar essas virtudes que aparentemente tomaram conta dos homens. Você quer saber quanto tempo dura isso? Você fique num supermercado observando quanto tempo as pessoas conseguem ficar com a máscara sem dar uma puxadinha na máscara para o queixo. São as virtudes. Há 2 semanas atrás, uma das deputadas do nosso país federal, que mais fala sobre usar máscara, e chegou a postar vídeos dizendo que é um criminoso quem não usa máscara, foi flagrada numa festa sem máscara, dizendo que você não pode pôr a mão na mão do outro, nem para cumprimentar, tem que cumprimentar com o cotovelo, e estava ela lá passando a mão no rosto das pessoas. Essa hipocrisia do mundo, por mais que você tente contê-la e sufocá-la, ela aparece, porque o problema do homem não está do lado de fora dele, o problema do homem está do lado de dentro, e o único que pode nos libertar do domínio do pecado, é aquele que se entregou na cruz para nos salvar, e o único que pode aplicar esta obra dentro do seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Então não se iluda, não se iluda com esse mundo aparentemente bonzinho, esse mundo aparentemente evoluído. Você precisa viver e se oferecer para Deus, e o único jeito de fazer isso é crendo em Jesus Cristo. Ele te liberta do domínio do pecado, e Ele nos dá uma chance de uma vida realmente nova, uma vida de santificação, uma vida de transformação. Existem entre os próprios crentes, às vezes, uma tentativa meramente humana de santificação. E aí a Bíblia vem nos lembrar que é Ele, o Senhor, Filipenses nos afirma isso, que efetua em nós tanto o querer e o realizar. Até para viver uma vida diferente, eu preciso não apenas da lei, da palavra, mas eu preciso do Espírito Santo colocando essa vontade dentro do meu coração. Senão não vai passar de um vento, não vai passar de um modismo, que vai durar 1 mês ou 2 e logo vai passar. Mas se isso for resultado de uma ação de Deus no seu coração, as mudanças vêm, e vêm para ficar, não é por um momento apenas. Que Deus nos ajude a viver uma vida realmente diferente, que a gente consiga se oferecer a Ele, dia a dia, cada momento, através de uma busca sincera daquele que nos salvou e que nos ofereceu uma vida nova. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai, a obedecer a Tua palavra, especialmente, ó Deus, naquilo que lemos hoje, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a andar de acordo com esta nova vida que recebemos, que uma vez, ó Deus, que fomos libertos do pecado, e fomos feitos filhos do Senhor, servos de Deus, que o Senhor nos ajude a viver, assim como antes nós oferecíamos integralmente a nossa vida ao pecado, que hoje integralmente, plenamente, nós ofereçamos a nossa vida a Deus. Ó Deus, nos faça considerar que as coisas que fazíamos quando éramos escravos do pecado, trazem vergonha para o nosso coração hoje, e que isso sirva, ó Deus, de ânimo para nós, para que a gente agora busque obedecer àquele que é o Senhor das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Porque as coisas que fazemos em Cristo Jesus são atos de justiça, porque tentamos imitar a Cristo, o Teu Espírito nos capacita para isso, e isso, ó Deus, tem peso, porque realmente as obras do Teu Filho, nestas obras não há confusão, muito pelo contrário, a Tua palavra diz que a vontade do Senhor para nós, para o Teu povo, ela é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a viver e oferecer a nossa vida ao Senhor, e colher, ó Deus, os frutos, as recompensas de viver a justiça e a obediência que o Senhor Jesus nos ensinou com o seu próprio exemplo.
Ajuda-nos, ó Deus, a entender que agora, pela misericórdia do Senhor, é possível vivermos uma vida diferente. O que não era possível quando estávamos no pecado, o que não é possível para esse mundo inteiro incrédulo, ó Deus, que tenta se auto-regenerar por iniciativas meramente humanas. Ó Deus, é impossível que isso aconteça, mas ó, nós te louvamos, ó Deus, porque para aqueles que têm o coração rendido a Cristo Jesus, para, ó Deus, aqueles que foram alvos da misericórdia, da graça e do favor do Senhor, como o Senhor tem feito conosco, e somos teu povo, ó Deus, é possível uma vida diferente, porque o teu Filho nos capacita, o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos fez servos do Senhor, e agora, Pai, nós podemos dar frutos de justiça. E por fim, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça sempre lembrar da eternidade. E lembrar, ó Deus, que o pecado tem como recompensa a morte e a morte eterna, o castigo eterno. Mas para quem está em Cristo Jesus, nós temos um dom gratuito do Senhor, que é a vida eterna, é a salvação. Ó Deus, que o Senhor convença cada um de nós interiormente a oferecer a nossa vida a cada momento ao Senhor. E se porventura alguém está ouvindo isso e ainda é escravo do pecado, que, ó Deus, pelo teu poder, pelas tuas misericórdias, a tua graça e o teu favor, que o Senhor conceda libertação nesta hora, Deus, liberte do domínio do pecado, ó Pai, e faça, Deus, com que este coração seja servo de Cristo Jesus, e viva para a justiça, imitando o teu Filho, e seguindo-o em todos os seus caminhos. E assim seja na vida de cada um de nós, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.